Como já era de se esperar, o Copom elevou a taxa Selic em meio ponto percentual, agora a Selic é 13,25% ao ano. Eu quero conversar com você nesse vídeo sobre essa mudança, quais são os impactos dessa mudança na nossa economia, responder uma pergunta: será que com essa elevação da Selic a gente pode esperar uma redução da inflação para os próximos meses e talvez para o próximo ano? Eu quero entrar em dados macroeconômicos para que a gente possa olhar isso e então tirar uma conclusão, tá bom? Olha só, eu vou compartilhar aqui com você alguns dados, mas antes eu quero trazer uma informação bem legal. Eu começo esse vídeo dizendo assim: como já era de se esperar, o Copom elevou a taxa Selic. A pergunta é: como assim? Como era de se esperar? Quer dizer que a gente já tinha um insider, já tinha uma informação em relação a isso? Não. A verdade é que é possível, através de alguns instrumentos financeiros, você precificar a elevação da taxa de juros no futuro, tá? São dois instrumentos financeiros que permitem a gente fazer isso. O primeiro são os contratos futuros de DI e o segundo, que inclusive a interpretação é mais simples, é um instrumento chamado opção de Copom. Nesse instrumento, o mercado já precifica a elevação de taxa de juros. Portanto, o mercado já esperava meio ponto, tá? Se você quiser entender como é que funciona esse lance da opção de Copom e como você pode, inclusive, prever a próxima mudança da taxa de juros, eu estou deixando um vídeo neste card aqui, que é um vídeo que eu gravei em uma das reuniões passadas. Sempre que eu gravo vídeo sobre taxa Selic, eu procuro gravar ele antes da divulgação com base no boletim, na opção de Copom. Então, antes da divulgação, eu olho a opção de Copom, vejo o que o mercado está precificando e trago a informação. Hoje eu quis fazer um pouco diferente porque eu vim ao longo do dia lendo alguns indicadores macroeconômicos para que eu pudesse formular esse vídeo mais à noite. Só que para que o meu raciocínio se encaixasse, eu estava esperando o comunicado do Banco Central para saber o que o Banco Central vem escrevendo para a gente na decisão. Essa ainda não é a ata da reunião sai na próxima semana. Por isso, o vídeo hoje usualmente saindo um pouco mais tarde. Mas vamos lá, olha só. Vou compartilhar aqui com você, na tela do computador. Copom eleva a Selic para 13,25, como eu falei. E aqui eu quero trazer algumas informações. A atualização do cenário do Copom pode ser descrita das seguintes observações. O ambiente externo seguiu se deteriorando, marcado por revisões negativas para o crescimento global prospectivo em um ambiente de fortes e persistentes pressões inflacionárias. Quero parar aqui por enquanto. Olha só, é bastante tentador quando a gente está analisando principalmente inflação, que é algo que dói no nosso bolso, a gente querer apontar um único culpado para isso. É bastante tentador. E principalmente no ano de eleição, que é o ano que nós estamos vivendo agora, as paixões ficam ainda mais acirradas. Então, tem ali aquela turma que quer defender a todo custo o governo atual, e aí essa turma diz que todo o problema da inflação se dá por conta da pandemia, ou por conta da guerra, ou por qualquer outra coisa, e nunca por conta do governo. Mas também tem uma outra turma que quer a todo custo tirar o governo atual, tá? E aí, para essa turma, o único culpado da inflação é o atual governo. E eu tô dando esse disclaimer porque eu quero dizer para você o seguinte: eu não me importo com aquilo que você pensa e qual é a sua paixão política, mas eu gostaria de convidar você para fazer uma análise sempre racional dos dados econômicos. Então, nós estamos sim vivendo uma inflação altíssima? Sim, estamos e ninguém discute isso. Entretanto, o problema da inflação é apenas um problema que acontece no Brasil? Não, a gente precisa ser honesto que não. Os dados provam que não é isso. Talvez o governo poderia ter tido outro tipo de política monetária? Sim, eu penso que sim. Na minha visão, foi um erro deixar a Selic a 2% como deixou lá em 2020. Nós estamos pagando agora o preço em relação a isso. Mas veja, eu estou apontando um erro com um argumento. Agora, vamos olhar o que está acontecendo no mundo para que a gente possa ser mais racional na hora de tomar decisão. Beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui esses dados para que a gente possa, mais uma vez, olhar o todo. Isso que você está vendo na tela é um ranking de inflação dos países do G20, tá? Nesse momento. Portanto, as 20 maiores economias do mundo. E olha só, nós temos aqui, em primeiro lugar, a Turquia, que está inserida em uma crise violenta há um bom tempo.
Nós temos a Argentina em segundo lugar, com 61%, arredondando. Em terceiro lugar, a Rússia, que você sabe que está inserida numa guerra. E em quarto lugar, nós temos o Brasil. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é o seguinte, que, com exceção dos países que estão afundados em crise, nós somos o país com a maior inflação do G20. Então, este é um dado objetivo, não dá pra gente discutir em relação a isso, tá? Se eu tirar o país que está em guerra e os outros dois que estão numa crise muito profunda, a gente é o país com maior inflação do G20. Então, isso é ruim, obviamente que é. Entretanto, a gente precisa ser honesto na nossa análise e entender o seguinte, ora, apesar de sermos o país com maior inflação, repito, excluindo esses três, ou se você quiser manter os três, nós somos o quarto, logo atrás da gente e bem perto da gente está o Reino Unido. E o Reino Unido com uma inflação de 9%. E é um país desenvolvido que historicamente não tem esse tipo de inflação. Para além disso, a gente tem aqui os Países Baixos, depois a Espanha e logo em seguida os Estados Unidos, com uma taxa de 8,6% acumulada de inflação. Esse é o principal dado que eu quero discutir com você hoje, a inflação norte-americana. Não para dizer que, olha, tá vendo, a nossa inflação aqui tá assim por causa do mundo. Não, para dizer o seguinte, olha, dado o que está acontecendo no mundo, o que será que tem de acontecer com a gente daqui para frente? É isso que me importa. E aí, antes de eu trazer outros dados, olha só, eu quero destacar um outro ponto que o Banco Central trouxe hoje que eu achei muito relevante, ó. O comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de riscos em ambas direções. Entre os riscos de alta, ou seja, de elevação da inflação, tem duas coisas. Uma maior persistência das pressões inflacionárias globais. Em outras palavras, a inflação no mundo continuar subindo, isso vai ser ruim para a nossa inflação. 2. A incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e as políticas fiscais que impliquem sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporadas nas expectativas de inflação nos preços dos ativos. A incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e políticas fiscais. Olha só, esse ponto eu quero discutir ele com você e aí eu quero mais uma vez convidar você para uma ampla racionalidade nisso aqui. Olha só, o Banco Central, ele não é responsável por conduzir política fiscal, ele é responsável por conduzir política monetária. Entretanto, a política fiscal, que é aquilo que o governo gasta versus o que ele arrecada, impacta diretamente nas contas públicas, impacta diretamente no déficit público e, consequentemente, vai impactar na valorização ou desvalorização do dólar e, portanto, vai impactar na inflação. E quando o Banco Central diz para a gente sobre a incerteza sobre o futuro fiscal, a gente pode fazer duas leituras. Nós estamos em ano de reeleição e é de se esperar que o atual presidente vá usar todas as políticas populistas que ele puder para se reeleger. E veja, isso não é uma crítica ao atual presidente, isso é uma crítica a todos os governantes que estão buscando reeleição. Isso aconteceu na reeleição do FHC, isso aconteceu na reeleição do Lula e isso aconteceu na reeleição da Dilma. E agora, inevitavelmente, vai acontecer nessa reeleição do presidente Bolsonaro. Por quê? É um jeito que o governante tem de usar a máquina para se manter no poder. Então isso não é, repito, uma crítica ao presidente Bolsonaro. Isso é, do Thiago, uma crítica ao sistema eleitoral que a gente tem e se aplica a todos. Por outro lado, nós temos o principal opositor do Bolsonaro, que é o ex-presidente Lula, que tem tido alguns discursos do ponto de vista fiscal mais irresponsáveis em relação a reverter o teto de gastos e gastar mais. O fato é que quando a gente tem essa incerteza fiscal, seja a permanência do atual presidente por mais 4 anos, ou seja, a eleição do ex-presidente Lula para um novo governo, a gente não sabe exatamente para onde que vai a nossa economia. E se a gente não sabe para onde vai a nossa situação fiscal,
gera-se incerteza em relação ao déficit público, em relação à dívida e, consequentemente, ao dólar. E se gera incerteza em relação ao dólar, gera incerteza em relação à inflação. Então, basicamente, é isso que o Banco Central está querendo traduzir para a gente nessas poucas palavras, tá? Para a gente avançar, tem uma outra coisa aqui, ó. Para a próxima reunião, o comitê antevê um novo ajuste de igual ou menor magnitude. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: na próxima reunião, o Banco Central deve subir a taxa Selic em meio ponto percentual ou 0,25. Então, ela ficaria ali entre 13,25 e 13,75. Isso, claro, permanecendo as condições atuais. Então, nós temos ainda um cenário de elevação de taxa de juros. Agora, voltando aqui para a questão dos Estados Unidos, que eu disse que eu discutiria isso com você, porque a gente precisa olhar isso e entender o que está acontecendo lá fora e o quanto isso vai respingar na gente. Eu trouxe um gráfico aqui, isso que você está vendo na tela, atrás do meu cabeção aqui, é o gráfico de inflação acumulada dos Estados Unidos nos últimos 12 anos, tá? Então, como você pode ver, ele está numa máxima que os americanos não veem isso há 40 anos. Então, desde 1982, que nos Estados Unidos não se vê uma inflação tão alta como a que elas estão vivendo agora. Razão pela qual a inflação está alta nos Estados Unidos, no mundo e também no Brasil, embora não seja, claro, só essas. Mas a pandemia trouxe isso porque trouxe um problema na cadeia de distribuição, de produção e tudo mais. Agora, além da pandemia, nós temos um problema que é a guerra da Rússia e da Ucrânia. E ainda voltando para uma questão de pandemia, a China ficou fechada aí por meses, está começando a reabrir agora. Então, quando uma economia tão significativa no comércio internacional para a sua operação como é a China, vai impactar todos os outros países. E aqui vale inclusive a gente falar sobre uma grande discussão que teve, né? Agora a pandemia, fica em casa, a economia a gente vê depois. Então a turma que gosta de defender o governo gosta de usar desse argumento. O fato é o seguinte, que mesmo que nós não tivéssemos parado em absolutamente nada, o fato é o seguinte, a inflação chegaria do mesmo jeito, porque o mundo parou. Então, não dá pra gente ser reducionista ou simplista demais na hora de analisar um dado econômico. Seja para tentar defender a nossa tese, ou seja, para tentar defender aquilo que a gente acredita, ou simplesmente porque é a informação que eu li ali, uma manchete. Então, o meu convite é para que você, mais uma vez, olhe com a racionalidade. Então, como eu estava dizendo, há 40 anos que os Estados Unidos não vê uma inflação como essa. Na crise de 2008, que foi a crise do subprime, a inflação lá ficou em 5,5, tá? Mais para trás aqui a inflação de 6,2. E aí, aqui atrás, em 1982, os Estados Unidos teve uma inflação tão alta como essa, e se a gente aumentar aqui, a gente vai ver que teve uns picos antes disso. Então, na década de 80, ali de 70 para 80, com a crise do petróleo e tudo mais. Mas eu não quero fazer uma leitura de história aqui, mas eu quero olhar para o que está acontecendo agora e para o comportamento das autoridades monetárias. No dia de hoje, o Copom subiu a taxa Selic em meio ponto percentual. Mas, além disso, o Fed, que é o Banco Central norte-americano, subiu também a sua taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. E aí, o que acontece é o seguinte, por que o Banco Central norte-americano fez isso? Para combater essa inflação. Só que, quando a taxa de juros dos Estados Unidos sobe, o que na prática acontece é que capital do mundo inteiro tende a ser direcionado para lá, porque é uma economia de menor risco, tem, claro, uma rentabilidade menor do que o Brasil, por exemplo, mas o risco é muito menor. Então, como a gente está em um cenário de muita incerteza, essa elevação de taxa de juros tende a pressionar o preço do dólar em relação ao real. Tende a fazer com que o preço do dólar suba ainda mais. E o preço do dólar, quando sobe, provoca inflação aqui em toda a cadeia de produção. Não tem como a gente argumentar o contrário disso, porque a nossa economia é dolarizada. Agora, Thiago, significa então que o dólar vai subir amanhã? Não, não é isso que significa. Uma coisa a gente precisa entender. O mercado financeiro normalmente antecipa esses movimentos. Então, como eu disse que isso já estava precificado, essa elevação de dólar de agora, esse movimento na Bolsa de Valores já está precificado.
O que a gente tem de olhar é para os próximos movimentos. O que será que vai acontecer na próxima reunião do FONC, que é o Copom lá dos Estados Unidos? O que será que vai acontecer com a taxa de juros de lá? Por isso, eu quero voltar aqui e agora mostrar para você a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, esse gráfico vermelho que você vê aqui é a taxa de juros como se fosse a Selic lá norte-americana, tá bom? Então, um ponto que eu quero destacar na história recente é que a taxa sempre esteve aqui acima da inflação, depois a taxa reduziu, ela transitou aqui perto da inflação, quando a inflação começou a subir, a taxa foi lá, subiu para dar uma corrigida, começou a corrigir, a inflação caiu, veio a crise de 2008 e de 2008 para cá, esse risco vermelho aqui, ó, a taxa de juros dos Estados Unidos, ela se manteve quase que inalterada, tá? De 2008 até 2015 aqui, ó, até 2015. Quando foi em 2015, a autoridade monetária lá dos Estados Unidos resolveu começar a subir a taxa gradativamente, né? Para tentar enxugar a liquidez da economia, porque colocou-se muito dinheiro, mas aí veio aqui o Covid, derrubou os mercados de novo, o Banco Central foi lá, derrubou a taxa de juros e agora temos essa situação. E hoje a taxa subiu em 0,75. Qual que é o principal ponto que eu quero trazer para você? Ontem, o Jay Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, em uma entrevista no Senado, né, porque o Banco Central precisa prestar contas para o Senado, e agora o nosso também, né, depois da autonomia do Banco Central, olha o que está escrito aqui, eu quero trazer algum estudo interessante para você. Ó. Depondo perante o Congresso, no início deste mês, Jay Powell foi questionado se o Federal Reserve dos Estados Unidos estava preparado para, abre aspas, fazer o que for preciso para manter a inflação sob controle e, se necessário, seguir os passos do seu venerado antecessor, Paul Volcker, que recuperou a estabilidade de preço a todo custo. Paul Volcker foi um dos presidentes do Banco Central norte-americano que, obviamente, antecedeu o atual presidente. Esse cara tem uma história que é bastante curiosa em relação ao controle da economia e eu quero mostrar para você lendo isso aqui e trazendo um outro dado. Vamos lá. Chamando o falecido Volcker de o maior funcionário público e econômico da época, então Powell, que é o presidente atual, quando foi se referir ao Volcker, ele disse, olha, ele foi o maior funcionário público da época. Ele disse o seguinte, espero que a história registre que a resposta à sua pergunta é sim. Em outras palavras, o que ele está dizendo é, sim, a história vai registrar que eu vou baixar a inflação a todo custo. E um ponto importante que eu quero dizer para você é o seguinte, quero achar aqui, não, beleza. O ponto importante que eu quero dizer para você existe uma mudança significativa da narrativa da administração da inflação nos Estados Unidos. Você já vai entender onde eu estou querendo chegar. Há alguns meses, no ano de 2021, toda a conversa em relação à inflação nos Estados Unidos é que a inflação, embora estivesse crescendo, era uma inflação transitória e que não ia requerer medidas tão drásticas do ponto de vista de política monetária. Esse sempre foi o discurso, tá? E nós temos uma prova de que, olha só, o Banco Central em momento nenhum tomou medidas drásticas em relação à política monetária porque a taxa de juros manteve-se estável. Acontece que de uns dias para cá, o Banco Central norte-americano vem mudando o seu posicionamento, até porque está sendo pressionado socialmente, politicamente, vem mudando o seu posicionamento e agora começa a elevar a taxa de juros e já prevê uma nova alta para julho. Tudo bem? Agora, o que será que esse tal de Paul Volcker fez na economia dos Estados Unidos para combater a inflação a todo custo? É isso que a gente vai ver agora. Quando a gente abre esse gráfico, eu disse para você que a inflação norte-americana é a maior dos últimos 40 anos, tá? Olha só, o Paul Volcker, que é esse presidente do Banco Central em questão, ele foi o responsável por levar a taxa de juros dos Estados Unidos de 5% para 20%.
para reduzir a inflação a todo custo. E note-se que ele conseguiu, né? Selic lá, vamos chamar de Selic, mas a taxa de juros norte-americana lá, Selic deles a 20, a inflação começou a cair de lá para cá, ela vem se mantendo. Então, foi uma decisão bastante arrojada nesse sentido. O contexto econômico, obviamente, era outro. Obviamente que eu não espero e nem imagino que a taxa de juros norte-americana ela deve chegar a 20% de novo. Eu acho isso muito, mas muito improvável de acontecer. Entretanto, dado o que está acontecendo no mundo, dado a pressão social que está acontecendo nos Estados Unidos e a pressão política, eu não duvido que a taxa de juros comece a subir em um ritmo mais acelerado para ir de encontro à Selic, para a inflação, né? Ir de encontro à inflação para se opor à inflação. E o ponto aqui é que se a taxa de juros dos Estados Unidos começa a subir com uma velocidade maior, não há nada que a gente possa fazer para segurar a nossa inflação. Porque a gente inevitavelmente vai sofrer com isso. Explico. Quanto maior for a taxa de juros norte-americana, maior é a nossa dificuldade de captar recursos do exterior. Quanto maior a nossa dificuldade de captar recursos no exterior, maior tende a ser a pressão cambial no Brasil. Em outras palavras, maior tende a ser o preço do dólar em relação ao real. E se com o dólar a R$5 você já está sentindo a inflação aí no teu bolso, você imagina se o dólar chegar a 6, a 7, a R$8, o que, embora pareça um exagero, no atual contexto não me parece improvável. Obviamente não estou dizendo que isso vai acontecer nos próximos meses, mas se nós tivermos um próximo governo, seja o presidente Bolsonaro ou o próximo governo, que não olhe para a responsabilidade fiscal, ou seja, que mantenha a incerteza fiscal. Ou seja, se politicamente, se internamente a gente não cuidar das contas públicas, se a gente não cuidar das nossas políticas fiscais, isso já provoca uma pressão sobre o câmbio. Agora, se externamente o Banco Central norte-americano resolve promover a estabilidade de preços a todo custo, o que na prática significa elevar acentuadamente a sua taxa de juros, a gente pode esperar uma pressão ainda maior sobre o câmbio e, portanto, uma pressão maior sobre a inflação. Ele até tem um gráfico aqui que mostra a projeção de elevação de taxa de juros ao longo do tempo. É um gráfico animado que ele está dizendo o seguinte, o quanto que eles estão projetando. Então, em março de 2021, olha só, ele está mudando aqui em cima. À medida que vai se aproximando do tempo, a perspectiva de elevação de taxa de juros nos Estados Unidos vai subindo. Então, há um ano atrás era ficar em 0,5%. Há 2 meses atrás já era estar aqui em 3,5% para 2024. Então, é uma leitura que a gente precisa fazer para que a gente seja mais racional com aquilo que a gente olha quando o assunto é economia. Então, um grande resumo que eu quero trazer para isso é a elevação da taxa de juros no Brasil. Eu vou voltar para a tela cheia. A elevação da taxa de juros no Brasil é um remédio muito amargo para combater a inflação. Portanto, é um remédio, embora seja amargo, é um remédio necessário. A elevação de taxa de juros tende a provocar um efeito na inflação nos próximos meses. Nunca é imediato, tá? Uma decisão que o Copom toma hoje vai demorar aí 3, 4 meses para a economia sentir. Entretanto, o que eu quero que você olhe é que é o seguinte, nós não vivemos numa bolha e a economia global está vivendo uma pressão inflacionária e aí os bancos centrais ao redor do mundo têm se pronunciado muito em enxugar essa liquidez, ou seja, aumentar essa taxa de juros e tomar outras medidas para enxugar a liquidez, o que na prática significa que isso pode provocar uma pressão inflacionária muito grande. Então, a depender do que será feito politicamente ainda em 2022 com o presidente Bolsonaro, a depender do que será feito a partir de 2023, seja com o presidente Bolsonaro ou com qualquer outro governante, e se as coisas lá fora continuarem do jeito que estão, a verdade é que eu, de fato, não acho que o pior da inflação já passou. Eu sei que é um vídeo um pouco pessimista em relação a isso,
mas é o que me parece. Agora, vem a pergunta, né? O que que você deveria fazer com os teus investimentos? Ou se você trabalha no mercado financeiro, o que você deveria dizer aos seus clientes em relação aos seus investimentos? Na minha percepção, a tomada de decisão de investimento, ela não deve ser pautada pelo cenário econômico, embora sim este tenha um peso, mas ela deve ser pautada pelo seu planejamento financeiro pessoal, sobre aquilo que você pretende fazer com seus investimentos. Então, é o seu objetivo enquanto investidor, o perfil de risco e você ter uma carteira de investimento balanceada. Se você fez essa lição de casa, na minha percepção é que você não vai fazer nada com a sua carteira agora. Segue o baile, tá? O que você pode fazer é ajusta a sua carteira para esse seu objetivo e, eventualmente, você pode fazer uma realocação para aproveitar oportunidades de mercado. Então, resumo: em primeiro lugar, você precisa olhar para a sua carteira de investimento se ela está alinhada com o seu objetivo. E neste momento, sinceramente, não importa a taxa de juros. Não importa nada. Importa só o seu objetivo. É só isso que importa. Agora, fez essa alocação de acordo com o seu objetivo? Ok. Existe algo que eu posso fazer que vai respeitar a minha alocação e que eu consiga aproveitar oportunidades no mercado? Ok, aí você vai fazendo realocações. A grande mensagem que eu quero trazer em relação aos investimentos é aquilo que eu sempre digo. Investimento existe para que você durma mais tranquilo. Se você tem dinheiro guardado, se você tem dinheiro investido, e você está perdendo o sono com a queda do mercado, ou você está perdendo o sono com a queda do Bitcoin, com a queda das ações, olha, eu lamento dizer, mas você tomou a decisão errada. Quando você tem investimento é para você dormir tranquilo. Quem precisa perder o sono em relação à grana é quem está endividado. E vamos ser honestos aqui, é a maior parte das pessoas no Brasil. Agora, se você está à frente da maioria das pessoas que é ter algum recurso poupado, a sua decisão de investimento não pode tirar o teu sono. Por isso que eu sempre digo, o seu investimento precisa respeitar o seu objetivo enquanto investidor. Depois disso, se fizer sentido, você vai pensando em oportunidades que o mercado vai trazendo, sempre com muita cautela. Tá bom? Então, basicamente é isso. Em resumo, o que eu acho que você deve fazer com seus investimentos? Nada. Se você fez a lição de casa, nada. Só ir administrando a sua carteira de investimento. Agora, se você não fez essa lição de casa, você está pensando, meu conselho é, antes de sair aportando, comprando, vendendo, etc e tal, calma. Pensa e pensa num portfólio de investimento que esteja alinhado ao seu objetivo. Se você fizer isso, você tende a tomar decisões mais acertadas. Tá bom? Então é isso, em resumo, o que eu quero concluir aqui é, eu, infelizmente, o meu sentimento, a minha torcida é para que a inflação de fato caia, mas o meu sentimento é que isso não deve acontecer, pelo menos no curto prazo, no médio prazo. Então 2022, 2023, talvez 2024 a gente ainda vai sofrer bastante com a inflação, é o que me parece. Eu gostaria de estar errado. Então esse é o primeiro resumo, e o segundo resumo é, com relação aos seus investimentos, procure priorizar um portfólio que esteja alinhado ao seu objetivo e pare de ficar operando manchete, porque isso, no final da história, só vai gerar custo, imposto e estresse. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha aprendido alguma coisa. Deixa aqui um comentário sobre a sua percepção a respeito disso. A gente vai se ver no próximo material. Tchau!